Bem-vindos aí ao novo quadro do WJB, ao novo quadro do canal, do podcast, que é nada mais, nada menos que os mangás cancelados, o nosso quadro de cancelados aqui, né? E nesse vídeo, nesse aqui podcast, depende de onde você estiver ouvindo, iremos falar do mangá cancelado do Masashi Kishimoto, o tal do Samurai 8, né? Então, antes de irmos ao que fato é Samurai 8, eu queria dar a introdução rápida aos que estão aqui comigo hoje, nesse podcast. Gart. Opa, e aí? Júnior Massa Bruta. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. O Hobbs. Opa, e aí? O Talion. Olá, naruteiros. E, bom, sou aqui, né? E, Júnior, me responde um bagulho. O que é Samurai 8 e qual que é o lance? Não, antes de falar propriamente da obra, a gente tem que explicar o que é um mangá cancelado, né? Isso, propriamente dito. Pode falar, Júnior. Um mangá cancelado pode ser por diversos motivos, pode ser porque o autor foi preso por crime de pedofilia, pode ser... Não, Caralho, Samurai X é o próximo, então. Enfim, pode ser por baixas vendas ou baixa popularidade dentro da revista. É basicamente quando uma série, no nosso caso a gente vai falar de mangá, né? É quando um mangá acaba sua publicação antes da hora. Basicamente isso. Normalmente é por ser impopular, né? Sim. Vários fatores podem indicar um cancelamento, né? E até recentemente na revista, né? Quando a gente tá gravando aqui no dia 17 de 10 de 2021. Nossa, bem específico. Mas a gente já teve cancelados nesse ano. De cabeça, o Candy Flurry, o YTLC e o Nine Balls Parade, que normalmente tem finais abertos, né? Eles não tem exatamente um final, eles puxam alguma coisa tipo, a nossa aventura só está começando, que no caso é o do Samurai 8, né? E outros só fazem alguma coisa e não concluem, só deixam em aberto assim, tipo, vai rolar final, eles fecham o mangá e acaba, Em breve aí, Red Hood e Neru. Red Hood e Neru, talvez, né? Tem também que... Acredito que a maioria dos episódios dessa série vão ser sobre coisas da Shonen Jump, porque além de ser a maior revista de mangás do Japão, tem também que eles têm um sistema de toque, assim como diversas outras revistas, só que, tipo, hoje em dia mudou um pouco, mas, tipo, se um mangá, ele tá embaixo do toque, que é basicamente se tá no ranking da revista, se ele estiver lá embaixo, normalmente é porque ele tá sendo impopular. E se ele fica lá embaixo do ranking por muito tempo, ele normalmente é cancelado por baixa popularidade, certo? Correto. Então, sem mais delongas, vamos explicar o que é Samurai 8. Prossiga, Júnior. Antes de qualquer coisa, mesmo alguns daqui ou que vocês ouvindo gostem ou não, é a volta do Kishimoto pra Shonen Jump, né? Foi a volta do Kishimoto pra um novo mangá serializado, né? Simplesmente o cara que criou um dos mangás mais famosos da história, o que marcou a vida de milhões de pessoas, seja negativamente ou positivamente, né? E Samurai 8, basicamente, por ter toda essa aura em volta de ser, nossa, a volta do Kishimoto, e mesmo ele não sendo o artista do mangá, sendo o Akira Okubo, mas ele foi assistente já trabalhou com o Kishimoto em momentos passados, então, pô, é possível ser um sucesso, né? Não foi. Não foi. Não foi um sucesso, e aqui a gente tá hoje a gente queria discutir o porquê disso. Será que é um mangá ruim mesmo? Será que não tinham que salvar? Será que foi culpa do público japonês? Será que é simplesmente uma pérola incompreendida? Iremos descobrir aqui nesse podcast. E bom, eu já vou falar um pouquinho aqui que eu acho o tema interessante, né? Eu acho bacana ter esse lance do VR, que você consegue ver os samurais brigando, que você tem esses ícones, que você tá numa era meio Star Wars, quer dizer, você pode estar num lugar onde as casas são de madeira, mas de palha, mas ao mesmo tempo tem uma tecnologia bem avançada, existem mecânicos de alta ponta, sabe? Então, isso eu já acho interessante pra caralho. Isso eu já acho incrível. Mas o que vai a partir disso, né? Os primeiros passos eu já acho... Já errou tudo. Já se gangrenou naquele começo. Porque esse pra mim é o ponto. O começo de Samurai 8 é muito longo e chato. É muito monótono.
São o quê? 40 páginas e não acontece algo relevante, né? 72. Isso, olha isso, cara. É muita coisa pra pouco conteúdo, entre aspas, né? Algo que se alastra nesse primeiro volume, né, da obra, que foi uma das piores coisas que eu já vi na vida, nesse sentido. Porque você passar a página e, além da arte confusa, que já iremos chegar lá, além da arte confusa, da história que não é aquelas coisas já, né? E que tenta muita coisa, ao mesmo tempo tenta fazer alguma coisa mais, como é que eu falo isso? Uma coisa mais episódica desse comecinho, já culmina pra uma leitura estranha. O início de Samurai 8, ele apresenta muito do mundo, do universo, mas não é como se a gente fosse se importar com o universo, sabe? A gente primeiro tem que... É como se que ele quisesse que a gente se importasse com algo, sem apresentar os personagens daquilo. E a gente nós costumamos nos importar primeiro numa história com aquilo que a gente consegue simpatizar mais, ou seja, personagens, a história deles. Mas o primeiro capítulo inteiro demora muito para introduzir o nosso protagonista, o Hachimaru. Ele começa com um tantão de texto sobre como funciona o universo, se existe Deus, como é que funcionam as coisas, a magia do universo. Mas a gente não dá uma foda pra isso. Porque a gente não faz a menor ideia do que isso vai ser importante ou não. Porque no início, eu acho que ele falha bastante em querer passar alguma coisa e também hypar esse iniciozinho, né? Porque você espera... Estamos falando de uma história de aventura, de sci-fi, né? Então tem aquele chamado da aventura. Mas até chegar a esse momento, caralho, é longo, é tenso. Até porque a superexposição de informação, no fim, não importa tanto, né? Não importa nem um pouco. Dá pra explicar facilmente tudo sobre o universo de Samurai 8 que importa em 15 segundos. 15 segundos. Tem isso, aí tem isso disso, tem isso disso, isso. Mas apenas o primeiro plano realmente importa. O resto é só detalhe que a gente não quer realmente saber. Ou ao menos não quer saber quando a gente quer logo no início. Uma coisa que Samurai 8 faz muito errado, ele introduz muita informação no primeiro episódio, como vocês já falaram, mas primeiro que pra ser interessante, o primeiro capítulo ele precisa te pegar de algum jeito, ele precisa ter alguma coisa ali que te deixa curioso, mas ao mesmo tempo não precisa te fazer voltar nele pra poder ler. O primeiro capítulo de Samurai 8 ele é chato, tá? Ele é chato principalmente porque ele não acontece de forma fácil de se digerir, principalmente o público-alvo que Samurai 8 é, né? Porque Samurai 8 é um shonenzão e tal, genérico, mas o primeiro capítulo tenta ser mais do que ele é, e é difícil de se conseguir absorver tudo aquilo. E tem informações mais pra frente, lá, sei lá, capítulo 15, capítulo 13, que não lembra mais o que aconteceu. Não lembra mais por que a regra é aquela, não lembra mais por que aquilo é daquele jeito, e aí faz com que tenha que voltar nos capítulos anteriores para melhor compreensão do que aconteceu, e mesmo assim fica confuso. Ou seja, ele faz basicamente, te obriga a voltar nos primeiros capítulos para poder entender as regras de novo, para poder ir atrás das regras depois. E as regras não param de ser introduzidas. Todo capítulo tem regra. Ele até tenta fazer a fórmula, assim, meio clichê do protagonista, mestre e tal, a superação do protagonista, mas não funciona dentro do mundo extremamente complexo que ele tenta criar, mas que na verdade só é cheio de informação mesmo. É muito avulso, né? Até porque a história não é uma história, né? É só um universo sendo introduzido por 43 capítulos, eu acho que é isso que tem. E aí é só a conclusão do que esse universo é. Eu não senti uma história acontecendo aí. É só explicação atrás de explicação. Acho que até a reta final, que só foi uma reta final, porque falaram que o anime ia ser cancelado. Mangá, no caso, né? Era só vomitar informação pra gente. Eu acho que precisa... Caralho, pra mim foi uma leitura bem de boa, cara. Por quê? O que você achou da sua experiência com esse começo, pelo menos? Cara, eu não achei a arte tão confusa, eu consegui entender. Eu não vou mentir, tinha alguns momentos que tava difícil mesmo. Tinha que parar, olhar pro quadro direito, entender o que tava acontecendo. Realmente alguns momentos assim. Eu conseguia lembrar de boa o que estava acontecendo na história.
eu queria chegar num ponto, só que eu não tô com as palavras certas. Cara, então você acha que a arte não atrapalha nossa experiência, tipo, ao todo, assim? Apenas em algumas partes específicas. Sim, sinceramente, quando vocês falaram né, a gente aqui tem um grupo no Discord, a gente tava discutindo um pouco antes sobre o mangá. Eles aqui estavam falando que a arte era ruim desde o começo. Eu fiquei, cara, pra mim tá de boaça essa arte, cara. O problema da arte é que ela não tem muita sombra e o traço é muito fino. Ou seja, o background, ele fica muito poluído. A gente não entende direito o que tá acontecendo por causa disso. Porque tem muita coisa branca, tem muito traçado, tem muitas linhas que a gente tá vendo. E, portanto, a sombra não fica tão aparente. E esse amontoado de coisas, de linhas, de traçados, de coisas aparecendo na tela, fica evidente. E isso torna a visão poluída de tanta coisa que o desenhista tentou botar pra gente ver. Sem falar que ele tenta introduzir o planeta que eles estão de uma forma a mostrar a arte do planeta, tipo, mostrar que o planeta é complexo, que tem bastante pessoas, que tem bastante lugares e tal. Só que no fim das contas, ele acaba colocando muita coisa na tela e fica estranho de distinguir o que é o quê. O que é mais fácil de distinguir é o que tá na frente, que é o protagonista, os amigos do protagonista e tal. Mas o que tá no fundo também é importante. Porque a gente quer tentar se conectar com o mundo ali. E isso é um pouco difícil. Principalmente quando tem muita... principalmente nas cidades grandes, assim, que ele desenha, né? Vocês notaram que o traço, ele é muito... Como eu posso traduzir isso em português? Soft, algo muito leve, algo muito... Suavizado, você disse? Sim, é suavizado. É porque sim. o traçado que... Eu li em um site para entrevista que o Kishimoto, ele não apenas escolheu o Okubo, né, que é o cara que desenha, apenas porque ele esteve com ele por muito tempo, acho que desde 2001, 2002 com ele, em Naruto, mas também porque o traço dele se assemelhava ao que ele queria na história, que era um traço todo circular, que não tem muitas pontas agudas no traçado. Se vocês notarem, o traço e tudo que consta do imaginário, tudo que é ficção, é muito circularzinho, sabe? As pontas são mais sobre cabelo e essas coisas mais naturais. Sim. E se for ver também, lembra bastante Naruto em muitos aspectos, e muitos personagens lembram Naruto. Eu acho que isso foi até proposital dele, por saber que o nome dele faria o mangá vender. Então, ele queria trazer essa relação que as pessoas já tinham com Naruto pro Samurai 8. Ele queria que o Samurai 8 começasse com os fãs de Naruto ajudando a crescer o mangá. Só que isso fica evidente pela ideia do gato com o Hachimaru. O Hachimaru seria basicamente o Naruto, né? E o gato seria basicamente o Jiraiya. Então, a gente tem vários paralelos que dá pra fazer com o Naruto. Mas, infelizmente, como eu disse, ele se perdeu nessa fórmula, né? Ficou uma coisa muito além do que eu acho que seria a capacidade dele de fazer. Pelo menos naquele momento. Isso. Uma coisa que eu queria falar disso daí de arte parecida, obviamente eu não vejo isso um problema, até porque, primeiramente, é o estilo artístico do cara, né? Só que aí é meio foda ser aquele tipo de cara que, sabendo que o cara tem o mesmo estilo artístico, tu vai lá ver e dizer, esse cara parece com tal cara, é foda. Só que uma coisa que eu queria mencionar, quando o Ryu e aquele Sanda aparecem na história, no primeiro quadro que eu vi, eu fiquei tipo assim, caralho, isso não é o Naruto e o Sai, não. Mas é basicamente, cara. Já adiantando que o Ryu e o Sandai são as minhas coisas favoritas do mangá, eu gosto deles. Eu discordo um pouco. Vamos lá. Hobbs, o que você achou do começo de Samurai 8, cara, que você não falou um pouquinho aqui? Mano, eu achei igual a Quarta Guerra Ninja de Naruto. Um saco que eu não entendendo nada que tava acontecendo na tela. Caralho. Mas você que acompanhou Naruto, né, por bastante tempo, você consegue ver maior semelhança entre as duas histórias? Sim, um saco. Um saco nesse sentido apenas? Um saco e, só coisa acontecendo aleatória na tela e sem sentido nenhum. Você curtiu o protagonista, pelo menos, o Hachimaru? Sem sal. Sem sal nenhum. Sem sal. E o gatinho? Mano, o gatinho sem sal também. Esse mangá é sem sal e ruim. Como todo mangá. O Hobbs ficou muito puto lendo isso. A gente acompanhou e foi incrível. Ele só xingando o Kishimoto e o Naruto no geral. Nossa. Mas vocês acham que o problema da arte é por causa de que a gente tá lendo online? Porque eu tenho a impressão de que, tem cara de que melhoraria por ter
Nem precisa ser o teu tanco mesmo, mas tipo, tu ficar dando zoom nas coisas, tu conseguir ter tipo uma tela maior pra ficar olhando com mais detalhes, entende? Eu li no meu computador, então eu não tive problema em tamanho. Eu não tive problema em tamanho também, mas eu acho que talvez a finalização pudesse dar uma melhorada, mas acho que a poluição visual, acho que isso era muito difícil de mudar, porque tem a ver com o traço dele também, né? E aí acaba que, mesmo que dê uma polida no fim, pode ficar melhor, mas eu não acho que não é ficar tão melhor do que tava, sabe? Uhum. Tem um ponto em Samurai 8, cara, que eu até comentei lá no grupo lá, que a gente tava conversando um pouco antes. Até essa primeira parte do primeiro volume, que é mais ou menos até o capítulo 6, cara, é um cu. Tipo, você começa a ler e vai passando as partes, vai passando as aventuras do Hachimaru na cidade e tal, e você simplesmente só vê. Você não cria exatamente um laço com ele. Ele é só mais um entre vários. Só que eu acho que, pra mim, vamos ver se vocês vão concordar ou discordar. Quando a princesa aparece, melhora. Vocês também acham? A história começa a andar mais. Eu também acho, porque a princesa é... Depois eu falo isso, mas a princesa é um personagem que eu cativo, sabe? É a primeira que apareceu que eu Dá me pra cativo. notar também, cara, que ela é tipo a Hinata. Porque, cara, é impossível. Mano, é muito Kishimoto essa porra. Porque o Naruto já tem a Hinata, que é a mesma personalidade, cara. Que é tímida, que ela herda alguma coisa. Então, cara, o Kishimoto ele vai reciclar algumas coisas ou readaptar, ou fazer um remix disso na obra dele. Eu tenho um problema de como o Kishimoto ele trata ela, mas talvez eu tenha que abordar isso depois, porque isso acontece mais depois na história. Uma pergunta que eu acho interessante fazer. Vocês acham que, tipo, a história tem todo esse conceito de que, tipo, um samurai perfeito tem que ter o seu mascote, tem que ter sua princesa. Aí, tipo, sei lá, bem no começo da história ele já consegue isso. Isso se deve a basicamente o tempo inteiro a história eles tentam causar algo impactante, vocês já notaram? Sim. Pá, o Hachimaru ele é especial. Pá, o pai dele também é. Pá, o Kato também é especial. Pá, tem vários Hachimarus. Pá, tem um sensei do gato. Entendeu? Ele faz isso o tempo inteiro e parece que ele tá sempre querendo trazer algo impactante pra história, mas que é mais pra construir o universo do que realmente pra E desenvolver. no fim mal desenvolve, né? Eu sinto que ele tenta, como eu falei mesmo, ser maior do que ele é, sabe? Eu acho que o Kishimoto tava tentando fazer uma coisa que ele não consegue fazer. Assim, com todo o mérito que ele possa ter com o Naruto e tal, mas eu acho que não dá pra dizer que Naruto é uma história complexa, por exemplo. É uma história que eu me divirto, eu gosto de Naruto, eu acho legal. Mas eu não posso dizer que é uma história complexa, por exemplo. Então, o Samurai 8, ele me parece que queria mudar isso, queria fazer algo complexo, só que ao mesmo tempo a fórmula que ele usava não ficava interessante com a história que ele estava propondo, sabe? Eu acho que se Samurai 8, por exemplo, caísse nas mãos de uma pessoa que soubesse fazer a história com mais complexidade, que tivesse mais essa experiência em fazer histórias ousadas desse estilo, eu acho que funcionaria bem. Mas o Kishimoto mostrou ali que ele perdeu a mão totalmente. Ele estava tentando fazer uma coisa, mas aí não deu certo, aí ele tentava impactar com alguma revelação, mas a revelação, no fim das contas, não era tão importante. A gente não se importa com o universo suficiente para um impacto na história ser impactante pra gente. Era... Sim. Exato, não era tão... Os personagens não te cativam tanto a esse ponto, sabe? Eles são, no máximo, legais, assim. Mas não é nada que a gente tem um laço, algo do tipo. É isso que tu falou de Naruto, de não ser complexo. Concordo, só que tem uma coisa que é importante citar. O Naruto, ele virou o padrão de shonen, certo? Isso. Sim. Battle Shonen. O Naruto meio que elevou o padrão de complexidade em shonen, porque o padrão antes era Dragon Ball, e Dragon Ball é aquela coisa simples, né? Aí Naruto tem todo esse negócio da jornada dele de meio que o Naruto ser um personagem 3D, essas coisas todas, teria que meter em termo crítico, que isso aí ia ficar babando ovo, enfim, que levou o padrão de complexidade dos shonens, entende? Sim. Sim, o Junior tá certo, né? nesse quesito de que Naruto ainda tem uma história, tem uma construção de mundo, tem um negócio, tem aquela parada do Itachi lá no futuro, que, né, na verdade, desde o início o Itachi estava querendo entrar na vila só pra ver se o Sasuke tava bem, como é que estavam as coisas com o Sasuke, pra dar um aviso e tal. Não sei se foi o retcon, né, ou se o Kishimoto realmente planejou isso, mas
Naruto tem essas coisas, mas eu acho que o que salvou Naruto mesmo foi o arco dos exames. Eu acho que isso segurou muito bem Naruto e acabou dando curiosidade pro que vinha depois, né? Coisa que começou a deixar de existir nos mangás ultimamente, né? Que são arcos de exames. Então, cada vez a gente vê menos. Eu acho que, como acontece em Hunter x Hunter, como acontece em Naruto, eu gosto de arcos de exames. Eu acho que isso é uma boa forma de introduzir personagem, de mostrar níveis de poder e de fazer com que eles evoluam. Mas, claro, tem que ser bem feito, porque senão pode ficar cansativo. Como mesmo aconteceu até no Samurai 8. Nossa, ridículo. Não foi bem um torneio de tipo uma prova Chunin da vida, mas é aquela parada que eles estão no planeta pra pegar a chave, né? Que eles autoproclamam um Battle Royale aquilo lá, né? Eu admito que eu achei que ia melhorar a partir desse momento, mas o Battle Royale é resolvido em meio capítulo. Não, em um quadro só. Eu sinto que ali já tava cancelado, saca? Eu acho que ali eles já falaram pro Kishimoto, vai ser cancelado, dá um jeito de acelerar a história aí, porque não tá vendendo. Porque não vejo outra razão pra isso. É porque o Kishimoto entende de arcos de exame, pelo menos isso ele dá pra ver que ele entende. Então, ali no Samurai 8 eu não vejo como ele não possa ter feito aquela coisa de ser tipo uma página e meia, algo que não seja proposital, saca? Eu acho que ele queria fazer aquilo mesmo porque já estava sendo cancelado, então ele precisava acelerar a história, então ele encurtou o máximo que ele pôde pra já ir pro arco final, saca? Porque logo depois dali começa a se encerrar Samurai 8, né? Sim. O torneio, ele serve pra... Primeiro que, como eles foram pro torneio, é muito estranho, né? Chegam 2 ladrões, eles falam pra eles sobre esse torneio do nada e eles decidem que querem ir. Aí, o torneio, ele fala que vai ter 1.600 participantes, por aí. E esses 1.600 era pra impactar a gente. Caramba, olha quantos adversários a gente pode ter. Quanto o nosso protagonista pode melhorar. Mas isso é reduzido pra 3 em 3 capítulos. Como você espere que a gente se empolgue pra algo se nem você parece muito empolgado pra fazer isso? Sim, é muito curto. Não dá essa dimensão toda que realmente tentou preparar aqui a ser. Vocês lembram que ele, nesse arco, ele foi onde ele tentou introduzir vários personagens novos pra deixar a gente se importar, pra querer que a gente se importe com eles. Assim como aconteceu com o Naruto. Introduziu o Rock Lee, introduziu o Neji, introduziu o Tenten, introduziu todo mundo lá no Naruto pra gente começar a se importar com eles. Então, nas missões futuras, a gente já se importava mais, a gente já queria ver eles evoluindo. Então ele tentou fazer o mesmo com o Samurai 8. Ele começou a introduzir uma porrada de gente, aí colocou plot twist de cara querendo trair o Hachimaru, aí colocou gente que queria de fato ajudar ele, que se simpatizava com o jeito dele ser, de querer ajudar as pessoas e tal. E aí tem aquela parte da nave, onde tá todo mundo junto lutando, né? Que daí ele queria fazer um negócio épico, assim, esse era o objetivo dele. Mas simplesmente não tinha ninguém ali interessante o suficiente pra gente se importar. A não ser os personagens principais, que ali talvez pudesse se importar com o outro, né? Mas mesmo ali já tava um negócio muito arrastado, não tinha mais... a gente não tinha vínculo com ninguém ali, praticamente, pra aquilo ser épico do jeito que ele gostaria que fosse, sabe? Cara, e que o problema vem um pouco antes já, sabe o que é? É por eles entrarem num torneio em que o Gato, o Hachimaru e o Ryu, eles já são caras muito fodas. Já são... Tipo, eles chegaram no final porque eles realmente são os caras muito fodões, assim, os caras que sabem o samurai da puta que pariu, essas coisas tudo, tipo... Então, tipo, até como mostrou nos quadros desse arco, tipo, os caras derrotando só com um corte de boa aça em cima de um monte de gente, entendeu? Acho que ele não quis mostrar tanto isso porque seria só repetitivo tu ficar mostrando um monte de pessoa sendo cortada, mas o problema talvez seja propriamente do nível de poder dos personagens principais, entende? A estrutura pra botar 1.600 pessoas nem deveria ter sido colocada se era pra ter se reduzido a isso. Eu também acho, mas eu acho que também o Hachimaru teve, eu acho que um treino lá no país dele, e depois o próximo treino que ele teve foi lutando contra aquele cara lá, esqueci o nome dele agora. O Ryu? O Ryu, acho que foi o Ryu mesmo que ele lutou. É o Ryu mesmo, sim. Ele luta na nave com ele e dá uma evoluída, mas isso não é o suficiente pra que a gente... que seja tragável o suficiente pra gente ler uma história dessas e ele ganhar com uma facilidade daquelas que ele ganhou. Simplesmente, ele não treinou o suficiente pra isso, ele não tá experiente o suficiente pra isso, a gente não tem nem noção de quanto tempo passou, porque pelo que se diz é super rápido de um planeta a outro numa nave, então a gente não consegue ter essa perspectiva. Aí acaba parecendo forçado, parece que simplesmente ele ganhou porque sim, porque o roteiro precisou que ele ganhasse, saca?
Mas esse treinamento do Hachimaru, o que vocês acham que ele evoluiu naquilo? Porque ele funcionalmente perdeu a luta, né? Ele perdeu, assim. Eu não acho que nem que ele evoluiu, eu acho que foi só uma tentativa de fazer um treinamento pra mostrar, ó, o Hachimaru não tá sem fazer nada, ele tá tentando evoluir, ele tá tentando melhorar, saca? Olha só, ele aprendeu uma forma de hackear, de burular as regras de corte, mas isso não funciona numa luta real, então por que você tá ensinando isso pra ele? Não, mas porra, o cara mesmo explicou que não era pra... que aquilo não iria funcionar, cara. Sim, várias vezes os próprios personagens dialogam como que isso tá acontecendo não é tão útil. Eu acho que a minha teoria é que os próprios personagens da história tinham noção da confusão que tava a história e eles começavam a falar isso no meio do mangá. Eu gosto disso porque no primeiro capítulo, se não me engano, o cara começa uma explicação muito foda-se sobre alguma coisa bem idiota, por 2 páginas ou mais, e aí ele só fala, ok, pra que essa explicação serviu? E pra mim isso resume o mangá inteiro. O ponto dessa parte do Battle Royale, voltando um pouquinho antes, eu acho que pra mim o ponto de que virou a história, que saiu de tentar ser Star Wars 4 pra virar Dragon Ball GT, de Chernobyl, claro, foi a morte do pai, né, do Hachimaru. Que é uma cena bonitinha, eu gosto dessa cena, e logo depois ele tendo que partir daquela Tatooine estranha, né, que é o planeta dele. E aí, cara, eu acho que nesse começo, o Kishimoto pensou assim, ok, iremos fazer uma jornada que vai fazer o mangá durar mais, porque iremos ter que chegar a todas as, acho que eram 7 ou 8, né, chaves. Eram 7 chaves, mas o Hachimaru é bugado e foi a 8ª. Ah, sim, isso. E daí, dá pra sentir isso, que o Kishimoto queria ter vários arcos, que ele ia atrás das chaves, aí ia ter que desviar o caminho, dava muito pra ver isso. Muito pra ver isso. No último capítulo, eles mostram os outros galera da chave. A moça de cicatriz eu tinha gostado dela. Eu também gostei da moça de cicatriz. Mas, tipo assim, eles não... Cara, eles aparecem, tipo, um em cada canto e foda-se. Tipo, tá lá. Ele dá pra ver que ele queria explorar planetas, galáxias, aí cada planeta ia ter uma história. Ele queria fazer um negócio longo como Naruto, né? Uhum. Assim, eu não sei, o Kishimoto, pelo que uma informação do Kishimoto o Kishimoto só conseguiu ter a lua de mel dele 10 anos depois de ele se casar em função da demanda de Naruto, né? Então, pelo jeito, ele viu que sem mangá ele não... Sei lá, não sei se ele se sentiu incompleto, se ele desistiu da aposentadoria, o que ele queria, mas ele queria uma história longa novamente. E aí acabou que Samurai 8 era pra ser um negócio, o próximo sucesso da Jump, próximo, sei lá, entendeu? O próximo Naruto. Não vou dizer o próximo One Piece porque seria exagero. Mas o próximo... Eu ia dizer próximo One Piece pela duração, mas seria um pouco de exagero, né? Sim. Então, próximo Naruto, digamos assim, da Jump, saca? Mas aí no fim das contas não funcionou e ele resolveu voltar pra Boruto, né? O problema... Acho que entre todas essas coisas, acho que o problema principal é que ele tá sendo publicado na Shonen Jump, porque, cara, acho que era tipo uns 30 capítulos já, e ele não tinha nem começado direito a parte dessa exploração com as outras 7 chaves, entende? Uhum. E tipo, isso é uma coisa, isso aí é coisa essencial do mangá, e tipo, passou 30 capítulos e ainda tava, tipo, ainda faltava muito da história, então, as pessoas devem estar pensando, caralho, nossa, tipo, vai demorar tanto assim, não vale a pena, tipo, passou 30 capítulos, não tá nem tão legal assim, e ainda vai demorar mais, cara. Porra, foda-se, né? Tava dando 40 capítulos e eles estavam terminando de introduzir como é que eram os poderzinhos, né? Aquela árvore de skills muito Sim. RPG Sky. Acho que se aí tivesse alguma outra revista, talvez faria... Não sei se faria mais sucesso, mas acho que não seria cancelado, entende? Duraria mais, né? Pra poder aproveitar melhor essas partes. Porque, com certeza, Samurai 8 ia ser aquele mangá que a gente ia olhar e falar, mano, até eu acho que o 50 é uma bosta, mas depois fica bom, relaxa. Eu acho que cai no mesmo problema de Red Hood também, né? Red Hood também tem mais ou menos isso, de ter um mundo potencialmente bom, mas que, por ser numa Shonen Jump da vida, não tem tempo suficiente de se introduzir. Mas eu acho que é a maior prova, né, de que um mangá pra ser bom, ele não tem que ter 100 capítulos, 40 capítulos, 50 capítulos, ele é bom desde o começo, geralmente. Porque se ele for bom desde o começo, ele se mantém. Diferente de One Piece, né? O que você acha, Rods? Ah, mano.
Eu quero dar essa alfinetada porque todo mundo fala, não, One Piece fica bom depois de 100 episódios, depois de... Porque, inclusive, eu discordo, tá? One Piece fica bom desde o início, beleza? Ah, o caralho, fica bom no começo já. Eu falei isso justamente por causa de One Piece mesmo. Porque o pessoal fala, One Piece só fica bom depois do volume 100. Cara, o Oda não era ninguém antes de fazer One Piece. Sinceramente, a Jump não ia manter One Piece vendendo se fosse ruim no início, sabe? Sim, também. Desde o início é bom. A diferença é que depois vai ficando melhor. Então, a gente acha que não é grande coisa os primeiros capítulos, mas na verdade é. Ainda mais pra época, né? Eu não quero tanto entrar nessa discussão, mas tipo, não é questão de ser bom no começo, não. É questão de ser famoso, né? Sim, mas eu digo, é bem construído o suficiente pra ter ganho a fama que ganhou, saca? Isso. Cara, quando tem esse Battle Royale, o que eu notei nisso aí, acho que o Hobbs, que é que terminou o Naruto e tal, ele vai sacar isso aqui, que é a redenção, né? Traição e redenção. Porque o cara vem com a facada nas costas no Hachimaru, mas depois ele vem com aquele discurso no jutsu clássico de eu era como você, não faça isso. E aí ele se vira contra o vilão do arco e fica de volta no time do Hachimaru. O que você achou disso aí, Robert? Já que você teve experiência bastante com essas traições e voltas assim do Kishimoto na obra. Eu pensei que o Kishimoto não ia fazer isso e vem e mete essa, mano. Logo nesse negócio. É muito triste. Nossa. Fico até triste, velho, lembrando, mano. Mas vocês não gostaram daquela cena que o Sanda, ele pede pra aquele vilão lá depositar 1 bilhão de ienes na conta dele, pega uma espada, aí todo mundo pensa que vai atacar todo mundo, só que aí ele corta a cabeça desse previsível, vilão. mas legalzinho. É, legal. Não, é inovador, mano. É inovador. Nunca vi isso. A melhor cena de Samurai 8 inteiro pra mim foi quando o Hachimaru usou a bengala contra o Ryu. Quando ele usou a bengala do Ryu. Foi o único callback que realmente era um callback na história inteira. É. Assim, pra não falar só mal, assim, eu posso dizer que eu até acho legal o visual do gato adulto e tal. Adulto, né? Ele é adulto, mas eu digo... Que inclusive... O visual humano dele, né? É literalmente o Naruto de Boruto, cara. Tipo, é o mesmo design. Não, é o Boruto próprio, assim. O gato é pra ser o Jiraiya da vida. É um selo, é tipo os selos de Naruto, né? Que o cara tá amaldiçoado num corpo e tal. É a mesma coisa. A questão é que eu achei legal até. Eu gosto. O gato, assim, ele não chega a ser um personagem ruim. Ele só não é bom o suficiente pra que a gente ligue pra ele. Ou ligue pras pessoas. E todo mundo errado. Né? O Elimão é um personagem, ele serve pra dar lições de moral pro protagonista que passa por um ouvido e sai pelo outro. Exato. Essa é a maior função dele na história, além de proteger o nosso protagonista de ameaças maiores, porque o autor ele tem que introduzir essas ameaças maiores pra galera ficar empolgada pra ler. Então, pra essas ameaças maiores não serem derrotadas pelo grande poder do Hachimaru, aí tá aí o nosso sensei pra defender ele. Essa é a função dele na história. É o que eu falo, é o personagem que tá ali, né? Ele não chega a ser um personagem horrível, aquele personagem que tu olha e fala, nossa, mas é um personagem que tanto faz, tanto fez, né? Um personagem meio foda-se. Mas uma das coisas que me desagrada ali em Samurai 8 é que ele segue uma fórmula muito, muito formulaica mesmo, assim. Ele tenta seguir um padrão muito desenhadinho de shounen. Tanto que nos primeiros capítulos mesmo, quando eu tava lendo, eu falei, certo, vai ter que acontecer alguma coisa que vai deixar o Hachimaru traumatizado, porque até então ele não aconteceu nada com ele, né? Ele é um cara que já sempre foi fudido. Então vai acontecer uma coisa boa com ele e ele tem que ter uma razão maior pra ele poder sair nessa aventura. E aí o pai dele morre, né? Que acontece aquela cena lá do pai dele e tal. E isso, por mais emocionante que tenha sido, foi uma coisa previsível, de certa forma. Porque ele não tinha uma motivação maior além dessa. E vale lembrar também, o Hachimaru conseguiu até lutar contra aquele cara fodão no início, justamente porque ele sabia jogar videogame, né? Então aí Kishimoto dando a lição de moral, dizendo pra gente que jogar videogame é mais produtivo do que treinar artes marciais. Tem uma frase no mangá que eu até tirei uma print, como era? Eu posso não ser por enquanto um bom samurai, mas eu sou um ótimo gamer.
Nossa, muito bom. Rapaziada, próximo mangá do Kishimoto, Samurai Gamer. Não, mas pelo contexto da história, tinha um sentido do game ter sido Isso, criado cara. pelo Daruma e ter toda essa coisa de tentar passar o ensinamento samurais pro meio do jogo, essa coisa toda. Antes da gente tentar ir pro arco final agora, eu queria saber o que você acha da princesa como personagem. A melhor coisa do mangá. Isso. E pra mim, esse é o ponto. Ela é a melhor coisa do mangá, cara. A princesa. O meu problema é como o Kishimoto trata ela, né? Porque ela é basicamente um satélite que fica ao redor Isso. do Hachimaru e tudo que é sobre ela é, na verdade, sobre o Hachimaru. Ela não é... Tudo sobre ela tá em volta do Hachimaru. Até o drama próprio dela, o Hachimaru ficou envolvido do Porque nada. parece o irmão dela, né? Irmão mais velho. Sim. Ela é mais um... Ela nunca foi tratada fora do Hachimaru. Ela, desde o início, foi um objetinho pra ele ficar ganhando poderzinho, sabe? Tudo nela vinculado ao protagonista e nunca sai disso. A gente pode, isso dá pra discutir um pouco, porque, tipo, meio que a função dela... Isso é meio bullshit falar, mas, tipo, é meio que a função dela é ser essa, né? Ela foi treinada pra ser meio que... ser essa pessoa que apoia o samurai e tem também a história daquele motivo de pra ela não ser só apenas um enfeite, a ser apenas um minion dele, ter toda essa questão de que, além dela dar poder pra ele, óbvio, tem essa questão de... Ai, como é que era mesmo? Era de que, tipo, ela ajudava a proteger... a princesa ajuda a proteger galáxias, algo nesse nível. Tinha alguma explicação que eu já esqueci. se não me engano, Uma samurai só? Porque ela acompanha, né? Não, mas ela tinha algo a mais. Ela tinha algo a mais. As princesas tinham algo a mais, que eu esqueci o que era agora. Elas podiam localizar alguma coisa que ia potencializar o samurai, algo assim. Sei lá, tudo que as princesas são suportes e objetos do samurai. Elas são predestinadas ao samurai, né? Tanto que a gente vê na história alguém que não tem uma princesa, né? E um samurai. E ele até fala, putz, que inveja, porque eu nunca tive uma, etc. Então, samurais não necessariamente têm as princesas ao seu lado. Sim. Aquele cara que era não binário, ele era um samurai, né? Sim. Ah, tá. Ele não tinha Não princesa, tinha. é isso aí. Eu tinha muito medo quando ele foi introduzido, porque a partir do momento que ele começou a falar com as mãos deles, você é mulher, não, você é um homem, pensei, putz, o Kishimoto vai tratar de gênero, de sexualidade, mas o personagem foi esquecido rapidamente, que talvez não seja tão ruim assim. Se considerar como é que ele tá tratando, como ele tratou as princesas. Não é tão... Cara, isso aquilo, né? é uma coisa importante de falar, que esse... Claramente, por ser cancelado, ele não conseguiu trabalhar esse personagem, né? Sim. Puta que pariu. E tem todo esse negócio de ter mãos que falam, e, tipo, a única função dele foi meio que... Em alguns momentos foi meio que usar de comparação com os samurais da vida real, de que o Hachimaru no jogo, quando lutava contra ele, achava... Quando lutava com algum samurai mais fraco, mais ou menos, ele dizia assim, ó... Olha, se fosse o Nanashi no lugar desse samurai, ele teria desviado e talvez poderia ter me atacado, alguma coisa assim. Aí a função dele, no final da história, é ser um Deus Ex Machina. Isso, total. Então, ele queria... O objetivo sempre foi deixar ele um deus, pelo que eu entendi, né? Praticamente. Nossa, o final foi muito Deus Ex Machina. Chegou o melhor amigo dele que não conhecia ele há muito tempo do nada. Ele vira Deus 2. Deus 2. Mas ele literalmente queria fazer isso. Certeza que ele queria fazer esse amigo dele evoluir aos poucos com ele e tal. E aí eles se encontram. E aí vai, sabe? O negócio vai... A escala de poder vai aumentando, até que no final os dois se tornam deuses. Ele queria fazer isso, certeza. Mas... Cara, muito mal feito, cara. Ele não consegue escapar de ser Naruto, né? Ele não consegue fazer o protagonista dele não virar Deus. Esse arco final, além de ser toda essa putaria toda, tem mecha, né? Eles vira mechas, mecha. Porque, nossa, cara, que porra foi aquela também, né, velho? Porque eles pegam um robôzão no espaço que vai lutar com o vilão, daí enquanto isso... Cara, é uma desordem do caralho, é uma putaria esse final, igual Naruto. Sim. Mas... O Kishimoto perdeu a mão no final. De novo, né?
Não, mas pelo menos Nossa. em questão dos mechas, meio que eles já tinham. Pelo menos já tinha na história, né? Não foi algo totalmente jogado. Sim, mas, porra, ainda assim, né? Olhar pra história no começo pra agora é complicado. Uma coisa que eu queria falar, eu acho que, tipo, uma coisa que faltou nesse mangá, que eu acho que. Eu não sei se ficaria mais popular, mas pelo menos em questão de história, acho que poderia melhorar o conteúdo em si, seria, tipo, um arco de treinamento sério mesmo. Um arco de treinamento, ou pelo menos um monte de capítulos Slice of Life, né, cara? Dele, sei lá, tipo, mesmo, sei lá, explorando o mundo, ou ele aprendendo algumas Sim. técnicas junto com o sensei dele, essas coisas. A gente tem, quer dizer, frascos de treinamento durante o mangá no comecinho, mas serve mais pra introdução e pra, tipo, ser aquele dos Ex que não aparece algum vilão D, do que de fato um treinamento legal, que tenha time skipzinho talvez, né? Quer dizer, muito cedo pra ter um time skip, mas, porra, dava pra meter alguma coisa mais trabalhadinha ali, né? Ele flerta com isso bastante, de ter um treinamento ali naquela parte do torneio, ele queria flertar vamos fazer um treinamento aqui e tal, vai ter um desenvolvimento de personagem. Mas acho que ali já tava cancelado praticamente. E dá pra ver que o Kishimoto usava bastante os jogos como inspiração, justamente porque tava numa época em que Battle Royale era praticamente o único gênero de jogo existente, possível, saca? Todo mundo queria... 2019, áudio do Fortnite. Exato, tudo era Battle Royale, tudo era isso. Então ele começou a usar os jogos pra tentar trazer público, porque basicamente a menina princesa era um suporte, né? E ele era o cara que ia pra luta e ela era o suporte. Então era essa estrutura que ele queria montar. E aí, nisso, ele já queria desenvolver um laço de relacionamento. Se seu vínculo com a princesa for forte o suficiente, você ficará mais forte e tal. Mas isso não é muito diferente de poder da amizade, né? Então, acaba que fica até, assim, dá pra entender a intenção dele, mas eu não gosto muito dessa ideia, né? Introduzindo colocando a questão de poderes nessa questão, o que vocês acham de tudo que eles são introduzidos? Porque, sinceramente, tirando a princesa, que a função dela é vagamente deixar ele mais forte, a gente não sabe como, e o cachorro, que é pra ser um mecha, eu acho que os poderes, eu não consigo diferenciar os estilos, né? Porque tem os estilos de luta, eu não consigo diferenciar um do outro. E as armaduras também não... que os cachorros viram, acho que era as chaves deles, ok, não lembro, os holders. Eles viravam algumas armaduras ou coisas assim, mas isso não fazia nenhuma individualidade a cada personagem. Eu achei muito estranho. E as próprias árvores de luta que ele botou no final é tudo uma bola de energia no final que vai Eu não acabar vejo com essa o oponente. diferenciação também, acho que parte da culpa disso é da arte, que a gente falou no começo, né? Não, mas eu vejo, assim, eu não gosto muito falando sobre essa bola de energia que eles têm dentro deles, eu acho que fica muito aberto pra se fazer qualquer coisa e se tornar um deus com aquela bola, saca? Me parece que é muito fácil de se ganhar habilidades daquele jeito. Eu sinto que ele queria colocar uma espécie de pendrive, né, naquela bola ali de poder dos caras, onde ele conseguisse absorver as habilidades e pudesse usar elas quando fosse conveniente, aí fazendo uns treinamentos ali, outros treinamentos aqui. Eu acho muito simples. Até de encontro com o que o Gart falou do último cast de Jujutsu, que ele gosta de quando tem bastante coisa, bastante detalhe nas habilidades. Eu gosto disso porque faz com que obrigue o autor a pelo menos seguir uma fórmula interessante, tentar fazer uma coisa interessante com a história. Tentar uma complexidade naquilo que... E assim, não tô falando, pra ter poder tem que ser complexo. Não precisa, o jutsu mesmo é simples. Mas funciona. Então, a do Samurai 8 eu acho que é muito hack, digamos assim, saca? Ele pode fazer um Deus Ex Machina ao momento que ele quiser. Se ele introduzir um personagem, é muito fácil de tornar ele mais forte. Então, eu não gosto muito desse estilo de poder que ele colocou no mangá, saca? Acho que, tipo, é que meio que não é a arte em si, né? O problema não é em arte, é em questão de design de poder. É que a arte é um termo tão. É que a arte é um termo tão abstrato. Não abstrato, mas tão. Um desenho, né? Quer É dizer. que fala que O traço. Não, traço não, cara. Design de Badeu, a propósito, eu odeio a palavra traço. Eu, sinceramente, toda vez que eu ouço em qualquer discussão, eu não entendo o que a pessoa quer falar.
Traço é qualquer forma que o autor pode usar para ter uma identidade própria, não dependendo apenas de como ele usa a Eu caneta. prefiro que falem em estilo artístico, estilo visual, qualquer coisa assim, mas enfim, né? Então, já que estamos no arco final, o que de relevante vocês veem no que... Quer dizer, vamos ao ponto. O que o arco final tenta dizer? Nada. Vamos à trivia aí, vai, Robson. Não quis dizer nada. Quis dizer alguma coisa, mas no final jogou no lixo, igual o Naruto. É meio foda falar do arco final, porque meio que... Ele claramente foi... já é problema de mangá cancelado, né? Porque ele quis terminar a história botando logo todos os 7 irmãos dele pra aparecerem juntos, entende? Tipo, claramente ele queria explorar mais, ter essa... É porque, tipo, dá pra ver que tem alguns personagens que não foram bem explorados, né? Tipo, aquela menina... Óbvio. Tipo, aquela meninazinha lá, que ela tem uma das chaves. Ah, sim, é verdade. Até, tipo, Até o Sanda, porque eu não entendi no final se ele é um dos caras que também tem a chave dentro dele, mas tipo, ele não virou samurai, entendeu? Na história ele não virou samurai, então tipo, deixou ainda meio que aberto isso, entende? Mesmo a gente sabendo que ele tinha todo esse potencial. Poucos personagens eu acho que foram realmente bem explorados, ou que foram explorados de certa forma, né? Eu diria que o Ryu foi um dos poucos que teve realmente uma exploração maior do que os outros personagens. Acho que a maioria ali ele não conseguiu. Só foi jogado na tela só. Ele não conseguiu explorar do jeito que deveria, saca? E ainda assim, eu acho bem raso, né? É raso, de fato, né? Meu personagem favorito é o Ryu porque ele é engraçado. Mas não. E se limita a isso. É o que tem uma história, tem uma coisa ali que, pô, tu fala, tem uma construção, dá pra se fizer um background legal dele, ele se torna um personagem interessante, saca? Mais interessante do que ele é. Eu gosto dele Mas eu acho que é o único, ou um dos poucos, né? Só que como o mangá foi cancelado, nem a gente não sabe a backstory do Ryu, né? Não. A gente não sabe, tipo, obviamente, como foi cancelado, obviamente vai explorar isso, de que, cara, ele perdeu as memórias e aí? Ele perdeu as memórias, aí acabou a história. E, tipo, a gente não sabe nada da história dele, a gente não sabe quem é filho, foi mestre de quem, de onde viveu, essas coisas. É o nome verdadeiro dele. É verdade. O nome verdadeiro. É que, tipo, o nome verdadeiro, a gente não sabe o nome dele, tipo. Ele pode falar isso. Quer dizer, eu acho que isso era pra ser uma linha, né? Uma line, uma frase importante do personagem ou / memorável, né? Mas, sei lá, é só algo que me faz eu lembrar dele. Que, de certa forma, funcionou, entre aspas, mas no fim é só ok. Uma coisa que eu queria mencionar, eu não lembro se foi o Talion Might que falou antes das escolas. Tinha esse negócio de tu não saber diferenciar bem cada uma. Foi o Talion, né? Enfim. Foi o Talion, eu acho. Vocês lembram que tinha 4 escolas, cara? Não são só 2. Cara, eu não lembro, velho. Nossa, cara. E tipo... E é por isso, tipo, a gente só teve contato mesmo com pessoas de 12 escolas. Só que, né, o mangá acabou antes, então, tipo, 12 escolas simplesmente existem e brotaram em alguns momentos da história, mas, tipo, meio que foda-se. Só por questão de, tipo... Eu não vou lembrar nem quem é o personagem, mas tinha um personagem lá que tinha um poder de dominar as 4 escolas. Aí ele tá com um poder que engloba esses 4 grupos, entende? Uhum. Cara, eu tenho certeza que se um dia eu reler Samurai 8, provavelmente isso não vai acontecer, mas se um dia eu reler Samurai 8, eu vou perceber que tinha tanta coisa que ele colocou ali pra ser introduzida que ele simplesmente não sequer citou depois, sabe? Tipo esse bagulho tipo esse lance das escolas aí. Eu não lembrava mesmo. Tanto que eu nem lembrava direito, né? Não, eu não lembrava. É algo que você que tá ali e você, tipo, esquece, porque é algo que você focar em coisas aleatórias ou só em coisa que não importa de fato pra coisa em si, né, do mangá. É porque eu comentei um pouco. Cara, o mangá é muito metamorfose, cara, porque olha qual que é. Então, ok, nós temos aquele começo meio Star Wars, que é um garoto que tem o dom, que não sei o quê, tá no meio da puta que pariu, aí ele tem a chamada pra aventura, e aí beleza. Aí vira Dragon Ball GT, aí vira torneio genéricozão, que dura muito pouco,
e depois vira uma mecha battle de batalha final que a gente nem sabe direito quem que é o cara que a gente tá lutando, porque o vilão, pra mim, eu acho legal as cenas da Lua, que o cara destrói a Lua, eu acho maneiro isso aí. Mas, pô, é aquela coisa que eu acho legal, mas eu nem me lembro quem foi o cara que destruiu a Lua, e não é nem um pouco memorável, os vilões disso aí são muito fracos. Todos. Eu vou voltar num ponto que tinham falado atrás, eu não sei como é que vai ficar nas edições aqui. Mas, tipo, tinham falado, eu lembrei agora, passando aqui nas páginas, qual era a função da princesa. É que ela, né, além de ajudar o protagonista, o samurai, ela tem o poder de ver essas outras bolas, essas Locker Balls por todo o planeta. Aí, como o Locker Ball é o passo pra tu virar samurai, elas ajudam juntando isso daqui pra formar mais samurais pra tentar proteger o planeta, entende? Uhum. Meio que a função entendi. delas é isso. Eu não quero tanto voltar nesse assunto porque meio que já tinha acabado, mas eu não acho tão... Eu pensei que seria até um pouco mais machista do que foi, porque ela só seria ela só ajuda ela é só uma princesa porque ela é a donzela que só não pode ser morta porque ela é meio que o motivo do samurai continuar vivendo, mas ela tem meio que essa função de deixar o personagem mais forte, e também tem a questão de... Dá pra usar isso como desculpa, né, de que por ser uma tradição que é de, sei lá, milhares de anos, no passado a sociedade era mais machista, então meio Sim. então meio que o lado feminino era mais menosprezado, essas coisas, entende? Mas a história não é futurista? É meio que um mix dos dois, né? A história é futurista, só que essa tradição de samurais existe há milhares de anos, entendeu? Sim. Mas é que não tem nenhum traço que diz isso direito, que esse mundo segue o nosso igual. Mas, tipo assim, sobre a princesa e femininas, no caso, a gente vê no finalzinho que era pra ter uma personagem B10, mulher, né? Que seria uma das guardiãs da chave. Só que ela não aparece, então a gente só fica com isso de mulher que é de heroína, entre aspas, né? No mangá. Então, pra mim, acho que fica nisso, né? E, cara, o mestre do Daruma é uma mulher, cara, e ela mal aparece, É que é né? verdade. Ela é personagem de flashback. E também no último quadro lá, naquela página dupla que mostra as 8 pessoas lá, tinha 2 meninas também, só que uma delas não apareceu na história, né? É isso que eu falei. Com cicatriz eu gostei, Eu mano. também, isso é legal. Não, na verdade, não tinha 3, né? Porque a Ana tava junto naquele quadro, enfim. Vamos para esse ato final, então. O que vocês acharam do finalzão, assim, de Samurai 8? Tentou fazer muita coisa. Até pra um final de manga cancelado, ele tentou fazer muita coisa que ele não aguentaria. Parece que ele realmente tentou só tacar o final que ele ia usar no mangá nesse final, e não tentou adaptar. No momento que a Anne cresce, eles estão lá com o poderzão, eu já fiquei, não, foda-se. Não é possível, mentira isso. Só que, pra não falar que esse final foi só um lixo, eu achei corajoso e legal o fato do Kishimoto gastar 2 capítulos só de romance, tipo, sem nada, só o romance, só pra terminar aquilo lá, sabe? Só com os dois, né? Mostrando um pouco da história da Anne, eles conversando sobre isso e tal, eu acho isso legal. Um mangá que tava indo pra vala já e supostamente não ia ter tempo pra desenvolver um romance, né? O Kishimoto só matou ele também, né? Sim. Eu queria atacar uma opinião aqui, acho que ninguém, nem quem tá ouvindo vai concordar, mas tipo, eu nem tenho tanto que defender, mas eu gostei desse capítulo dele conversando com Deus. Eu achei um saco ficar lendo aquilo, velho. Eu achei ruim. Nossa. É muito sacanagem, cara. É só tacando um monte de linhas únicas de filosofias, jogando um monte de coisas ao ar, sem realmente botar em aplicação, querendo que, sei lá, parece que ele tentou fazer o leitor pensar em alguma coisa, mas ele mesmo não sabe. Não queria, ele só que parece que foi gratuito. Sim. E foi gratuito, né? Porque ele do nada começou a falar com Deus. Né, meio que foi essa, também teve a função de roteiro, função questionável de roteiro, né, de que esse encontro com Deus fez parte do final ter essas explicações, entre aspas, de, tipo,
quando você conhece os dois lados da pessoa, você consegue ver ela a partir da sua própria escolha de ponto de vista, essas coisas assim. E meio que tentar justificar esse negócio do final quando ele, pra meio que tentar justificar esse negócio do Hachimaru virar meio que Deus também. Virar meio que Deus também. Dessa parte de que a questão do ponto de vista, essas coisas tudo. Tem um lance nesse final que são as tabelas de skill, né? Que a gente vê lá, pô, heroísmo, não sei o quê. E aí naquele momento que tipo, tá aquela árvorezona, e aí fica geral, acreditamos em você, não sei o quê. O heroísmo fica infinito. Eu pensei, caralho, é isso. Cara, já repararam o tanto de coisa que ele colocou nesse mangá que ele colocou o negócio de skill de Isekai ou mangás que flertam com isso, como o próprio Solo Leveling. Colocou... RPG no geral. Isso. E colocou samurais, colocou ciborgues, aí ele colocou planetas intergalácticos, aí ele colocou animais selados em corpo de... quer dizer, pessoas seladas em corpos de animais. Introduziu Deus. Tipo assim, ele colocou muita coisa em poucos capítulos. E ao mesmo tempo, falando a minha impressão aqui do final, eu acho que a minha impressão é que o Kishimoto tava... Na hora que ele foi fazer o final, ele pensou assim, eu vou mostrar para as pessoas o que Samurai 8 poderia ser, e de repente, talvez um dia eu consiga fazer um Hachiruto da vida, ou alguma coisa do tipo, que no futuro, sabe, mexer nisso, vai que alguma editora achou a ideia promissora, ou que algum leitor olhou e falou, nossa, era isso que ia ser Samurai 8, então, caraca, ia ser foda, hein? Então, vamos ver se a gente consegue fazer um movimento aí pra... Sabe, eu acho que ele queria deixar a curiosidade ali. Porque, sinceramente, eu prefiro que um mangá cancelado acabe, fique inacabado, ou no sentido de que a história estava progredindo, daí a história para, do que ele simplesmente tentar fechar a história do jeito que fechou. Porque daí, pelo menos, fica em aberto, Sim. sabe? Se um dia alguma editora quiser, a gente pode... Agora, se o Kishimoto quiser fazer... algum dia quiser voltar com o Samurai 8, sei lá eu, né? Eu duvido que ele vai fazer isso, mas se algum dia ele quiser, ele vai ter que ou inventar um Hachiruto da vida, ou, sei lá, depois que o Hachimaru se encontrou com Deus, tudo a partir dali foi uma ilusão de Deus pro Hachimaru, e aí recomeça a história. Não sei, mas eu vejo que ele introduziu uma quantidade absurda de coisas, não conseguiu trabalhar metade, e aí no final, quando era pra ser uma coisa, quando era pra de fato encerrar a história, pra pelo menos ter um final digno, eu acho que ele quis introduzir mais coisas ainda pra poder deixar a curiosidade fluir nas pessoas. Pô, é isso então que existe no mundo de Samurai 8? Poxa, eu tô curioso pra ver. O que vamos ter no futuro? Será que o Kishimoto no futuro voltará com isso? Eu acho que essa foi a ideia dele também. Não foi só simplesmente mostrar pras pessoas o final do Hachimaru. Acho que ele queria algo a mais ali, né? É a única justificativa possível que eu vejo pra ele introduzir tanta coisa nos últimos capítulos. Eu tenho a impressão... Vocês falaram aqui, mas é bom repetir. Eu tenho a impressão de que, sei lá, o mangá ele seria cancelado em 20 capítulos, qualquer coisa assim, só que por ser o Kishimoto, eles resolveram... assim como aconteceu em outros casos da revista, tipo, com o autor de Samurai X e outras coisas, tipo, esse mangá não tá indo bem, a gente vai cancelar esse mangá, só que por você ter o seu nome, a gente vai deixar você... A gente vai dar um pouco de paciência pra você, de tentar terminar a história com mais volumes, então vai lá, garoto. Ó, eu vou além. Eu acho que Samurai 8 sequer teria sido publicado na Shonen Jump se não fosse o nome do Kishimoto. Na minha concepção. Eu acho que a Shonen Jump não teria sequer aceitado Samurai 8 se não fosse o Kishimoto. Porque eu acho que a história, mesmo no início, ela não tem o básico ali pra entrar na Jump, saca? Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que ele só conseguiu publicar mesmo por ser o Kishimoto. E essa é a maior prova, né, de que mangaka famoso não necessariamente vai fazer um mangá bom. Sim. E eles tentaram forçar bastante a venda de Hachimaru, o Samurai 8. Vocês veem que tinha um comercial por toda parte, todo mundo tava falando. Tem boatos até de venda casada de volumes dos mangás da Jump, né? Que só podia vender Boku no Hero se vendesse também Sim. Samurai 8. A Jump queria vender, né? Boato, tá? Eu não vou ficar devendo essa. Eu quero perguntar uma coisa, ó. Se esse mangá fosse da Shonen Plus e fosse quinzenal, seria melhor?
Eu não sei, eu não acho que o tempo foi o problema. Não, Talvez. Acho que não. não. Parece que ele tava empolgado demais pra fazer o que ele tava Pra mim foi só. Ele não sabia o que tava fazendo. Eu Isso. digo Shonen Plus e quinzenal no sentido de que, tipo, ainda tá na Shueisha, só que é numa revista menor e você tem mais tempo de trabalho, entende? Ó, eu acredito que pelo menos a arte seria melhor. Então outra coisa também é que, tipo, se for por ser quinzenal tivesse um pouco mais de páginas, outras coisas. Vocês se incomodaram com muito balão de texto, né? Uhum. Sim. Acho que num ritmo quinzenal vocês iam aceitar mais, né? Não sei, depende muito da minha leitura no momento. O meu problema não é o tamanho do texto, o problema pra mim é quando ele botou e a quantidade. É muita informação desnecessária. E logo no início, sabe? Eu quero saber, eu quero me importar com a história antes de saber as informações dela. Ó, eu posso dar minha impressão porque eu li semanal, então mesmo semanal era difícil de se ler história, porque cada semana eu me importava menos com a história. Porque a gente tem um intervalo de... Imagina, uma história que a gente já não tá se importando. Aí tem um intervalo de uma semana que ninguém fala sobre a história porque o mangá não tá fazendo sucesso. Aí a gente volta a ler a história, a gente já não tem mais aquele vínculo com o capítulo anterior, porque o capítulo anterior mostrou um monte de informação que a gente sequer lembra. Então, imagina, se já é difícil de entender lendo seguido, imagina lendo semanal. Eu acho que se fosse quinzenal ia ser pior ainda nesse sentido. Porque ele quer trabalhar coisa demais sem ter tempo. E quinzenal ele teria um número limitado de páginas de qualquer forma. Por mais que talvez o número fosse um pouco maior de páginas, ainda seria limitado. Então como é que ele trabalharia com essa quantidade absurda de informação quinzenalmente pra fazer o mangá fluir, saca? Eu diria que quinzenal seria até pior, porque o Kishimoto ele foi muito ele foi muito megalomaníaco nessa história, sabe? Ele queria fazer muita coisa. Imagina se ele tivesse mais tempo pra pensar. Às vezes mais tempo pra pensar é uma maldição. E como é que ele ia explicar tudo que tem que explicar, saca? De 15 em 15 dias. Ele não conseguiria. Eu acho que, sinceramente, eu acho que foi um mangá além da capacidade que ele poderia, saca? Fazer. Eu não sei se o problema foi a ideia da história ou se foi realmente o Kishimoto que não tem capacidade de fazer um mangá assim, mas eu prefiro acreditar que foi o problema da história, mas eu também não duvidaria se Kishimoto chegou num ponto onde ele não consegue fazer algo nesse nível, assim, sabe? É porque os temas dessa história, que são samurai e sci-fi, são os temas que ele mais queria abordar há muito tempo, sabe? Eu acho que ele tava muito empolgado pra introduzir as coisas que ele inventou, que ele criou. Ele passou muito tempo Sabe quando tá naquela empolgação, assim, que chega em casa, cara, sei lá, tá na aula, tá na escola, e aí chega em casa querendo jogar, sedento por jogar, chega um pau na mão, velho. Aí toma banho, pá, vai comer, vai jogar, e aí na hora de jogar, tipo, tu tá se tremendo todo na hora de jogar o negócio, e aí tu só faz partida merda. Por quê? Porque tu tá tão empolgado pra jogar aquele negócio, tão empolgado que tu não tá nem raciocinando direito sobre isso. Experimenta, quer fazer um teste? Experimenta jogar xadrez quando tu tiver hypado, ou tiver empolgado, ou tiver super animado com alguma coisa. Não vai conseguir pensar, cara. Eu acho que é a mesma ideia do Kishimoto, sabe? Vai sacrificar a dama em 5 lances, né? Exato. Vai querer acabar o negócio rápido, tá ligado? Sim. É tentar dar o mate do pastor e tomar no cu, né? É o cara que tenta dar mate no pastor com 1.600 de PDL lá no chess. Mas, enfim, vamos agora para... Vocês querem ir pelo tópico principal que eu citei antes no podcast? Não, antes disso, eu queria só fazer uma pergunta que, tipo... A gente, obviamente, discutiu já isso, mas eu queria fazer essa pergunta só pra meio que condensar essa coisa, ó. O que vocês acham que Samurai 8 errou em relação ao público da Jump? Em relação ao público japonês da Jump pra ter sido cancelado? Porque mesmo a gente discutindo a história ser ruim, vocês discutindo da história ser ruim, não quer dizer necessariamente que vá vender mal, né? Sim. Vamos lá. O que errou, né? Muita informação interessante, na minha visão. Eu acho que a informação interessante, eu acho que também ser eu não sei bem dizer, mas eu acho que esse início poderia ter sido mais leve, tipo, mais suave, o que realmente não foi. Pra poder prender mais a audiência que tá chegando no mangá, né? Concordo. Porque depois
vira Battle Royale e rola guerra lá. Não guerra, né? Mas rola aquela batalha final, daí já não. Você abre o mangá, é aquilo, tipo, como a Jump é um. Tipo, você. Às vezes você pode não ter perdido o capítulo, mas é um mangá onde você abre lá, lê sem conhecer a coisa e, pô, continua a partir desse ponto, né? Mas, porra, tu abre o mangá, mas é cheio de explicação, revolta nos termos várias vezes, bota muita coisa interessante, o pessoal fica, putz, não quero ler isso, não me interessa por isso. Então, é aquilo, né? Exatamente, o público esse mangá ele foi completamente voltado, mesmo que não tenha sido a intenção, pros fãs de Naruto, sabe? Isso. Pros fãs velhos. E é uma revista pra criança e adolescente. Eu posso dar o parecer falando assim que o que Samurai 8 faz de diferente dos outros, se for pegar os mangás shonen hoje em dia, mesmo os mangás mais assim underrated da Shonen Jump, ele tem aquela ideia de assim ter algo interessante para se tirar dali. Por exemplo, a proposta de Samurai 8 é ser um shonen, um battle shonen, né? Então, Samurai 8, o que menos Samurai 8 tem nos primeiros capítulos é battle. Então, ele basicamente tem um monte de explicação. E assim, eu tô acostumado a ler mangá, e mesmo assim para mim foi pesado de ler, e semanalmente ainda. Porque, assim, não é uma coisa, não é uma leitura fácil, principalmente o primeiro capítulo. Aí pega uma adolescente de 14 anos que tá voltando da escola, né? Ainda mais no Japão, que os caras ficam o dia todo na escola. Chega em casa, quer ler um mangá pra relaxar, pra achar divertido e tal, pra se divertir, o cara se encontra com esse monte de explicação do mundo, vai pra escola a semana toda, depois volta na outra semana pra ler o próximo capítulo e já esqueceu tudo o que aconteceu. E se for ver, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de Jujutsu, por exemplo. Tá? Jujutsu começou a introduzir a complexidade maior nas suas habilidades há pouco tempo, se eu não estou enganado. Eu não acompanho o mangá de Jujutsu, mas pelo que eu sei é isso, né? Sempre houveram os poderes de Jujutsu, mas imagina que Jujutsu começa com eles introduzindo os poderes dos caras antes de introduzir os personagens, e aí ele faz um monte de explicação antes de tudo, antes de começar os arcos, antes de os personagens serem interessantes, antes de se importar com eles, tudo. Mesma coisa, pega Hunter x Hunter, imagina que ele faz isso com o Nen no episódio 1, nas primeiras páginas do episódio 1, ele já começa a fazer toda aquela regra dos Nens. Cara, não tem como se interessar por isso logo de cara. Primeiro a gente precisa se apegar pelos personagens, pela história, e aí quando isso for fazendo efeito, fazendo sucesso, aí sim tu vai lá e começa a explicar mais sobre as habilidades do mundo, sobre a complexidade dos poderes. Tem que ser uma coisa devagar, e parece que ele queria já, desde o início, de cara, já dar essa explicação, entende? Outro exemplo aqui, acho que já é amplamente conhecido nesse mundo que One Piece tem um mundo gigantesco, complexo pra caramba. Mas os primeiros capítulos é completamente voltado às aventurinhas do Luffy em 3 ilhazinhas e como é que ele reage às coisas. Tanto que a Akuma no Mi, que é uma coisa que se torna muito comum lá no Novo Mundo, tem tipo 3 usuários de Akuma no Mi no início, no East Blue inteiro. E o poder que eles usam nesse mangá, que é o hack, né? É lá no capítulo 400, tipo, sabe? É lá na frente. Então, tipo assim, primeiro você conhece os personagens e se prende a eles, e depois você fala sobre os poderes, você vai colocando de forma sutil. Isso que é sutil, não faz a porra de um alt test de 3 páginas explicando o poder. Mas tu odeia Hunter x Hunter? Não, quer dizer... Não, tô brincando. Já querendo queimar o Mites. Hunter x Hunter obviamente faz isso bem, né? Só que, caralho, o Samurai 8 faz complicado, né? E mesmo o Hunter x Hunter, tipo... passou tanto... já tem 300 e poucos capítulos, né, cara? E tipo... E além de o Togashi ter toda essa autonomia na Jump, poder de cagar em cima da mesa dos editores. Não, mas mesmo o Togashi, mesmo ele podendo cagar na cabeça dos editores lá da Jump, ele tem noção de que quando ele vai fazer um mangá, pelo menos ele faz bem feito. Ele não tenta pegar e... caguei pra história, saca? Ele pelo menos tenta fazer bem feito, ele se comprometeu a fazer, mas ele vai fazer. Então, ele sabe, pelo menos, que se ele não pode fazer essa introdução gigante de poder, é difícil, né? Ele tem que fazer isso depois, quando os personagens já estão suficientemente apegados ao público.
Essa é a diferença, na minha opinião, de um mangaka que tem experiência em fazer bons mangás, que sabe escrever bem, de um que não sabe, saca? Essa é uma das diferenças. Então eu vejo esse problema no Kishimoto. Agora, por exemplo, o Naruto é a zona de conforto dele. Ele vai voltar pra Boruto, eu acho que vai funcionar Boruto. Eu acho que vai continuar vendendo bem, acho que as pessoas vão continuar comprando e tal, porque ele sabe já. Ele já conhece os personagens há não sei quantos, sei lá, mais de 20 anos. Porque o mundo já tá construído. Então. Já é Uma solidificado. sequência já algo já feito, né? Exato. Isso que o Talion falou, eu concordo, tipo... Mesmo eu, diferente de vocês, eu tava lendo esses primeiros capítulos mesmo, tendo tanta explicação, tava gostando, tava acompanhando, tava achando legal. Só que, tipo, pra ter isso, independente da questão da história ser boa ou não, tu tem que ter saco, tem que ter vontade de ler. E, tipo, o público padrão da Shonen Jump não vai ser essa pessoa, entende? Vou usar esse exemplo, mas pode ser aquela pessoa que lê seinen de sei lá quantos capítulos de não acontecer nada, só com diálogo. É esse tipo de pessoa que tem que ter saco pra ver uma história de luta que só vai primeiramente explorar só falar dos conceitos, entende? E aumentando o ponto, eles botam um grande texto, os atores de cena que você deve estar mencionando e o Togashi, mas o texto pelo menos é bom, né? Samurai 8 não passa, não é interessante. Todo o Woodbind não serve pra nada. Não serviu pra nada na história. Se tornou uma história de garoto gamer que vira Deus. Esse Power Scaling é muito absurdo, né, cara? Mas eu já esperava que ele ia fazer isso, na verdade, sendo sincero. Do jeito que a história tava se resumindo, logo no início um personagem consegue destruir um planeta. Sim. A Lua, né? Nem Dragon Ball era assim. Dragon Ball foi crescendo com um pouco, né? No clássico não era assim. Foi crescendo, mas também descarrilhou, né? É putaria. Mas a galhofa virou parte do charme. Mas novamente, a gente, se eu não me engano, só foi ter destruição de planetas em Dragon Ball no Dragon Ball Z, eu acho, né? Não lembro se no clássico teve. Como o nome? O Mestre Kami Mutenoshi, ele destrói a lua do planeta com o Kamehameha pra impedir. Verdade, sim. Mas o Mutenoshi, ele era o mais forte. E não é logo cedo, né? É depois, né? Eu lembro que isso é bem depois na história. Sim, e ele teve uma dificuldade pra caramba pra fazer isso. E era pra ser o evento mais... Uau! Chocante, né? Do bagulho. Hobbs, o que você acha que é o maior defeito de Samurai 8, assim, tipo, de falhar pro público japonês, no caso? É muita informação desinteressante, como falei, e também escalamento do poder. No capítulo 1 ele tá lutando contra um bandido normal, daqui a pouco tem um cara vindo e destruindo a Terra. Isso é bom de falar, né? O cara atacou a escala de poder pra casa do caralho logo no começo. Sim. Então, Júnior, você quer puxar agora o papo final, né, da coisa? Sim, e qual é o papo final? Eu esqueci já. Bom, vamos lá. Ah, não, pera. Eu sei uma pergunta melhor pra fazer, ó. É uma pergunta um pouco mais rápida, ó. Vocês, editores da Jump, vocês editores da Jump, vocês tivessem o poder de cancelar ou descancelar Samurai 8, o que vocês fariam? Vocês seriam cancelados igual ou tentariam botar mais tempo na revista ou deixariam esperar ver o que ia dar com essa história? Eu não sei, esse emprego não seria pra mim, eu teria muita dó de tirar qualquer história que eu tinha minimamente gostado. Eu não sirvo pra essas coisas. Mas eu tiraria, eu acho, se eu fosse friozão. Eu também tiraria. Eu tiraria também. Sendo frio e calculista, eu tiraria. Mas se eu fosse o editor da Jump, que tem o Kishimoto conhecido, eu chamaria o Kishimoto no canto e falaria: Kishimoto, olha só, chega aí. Tá ligado o que tá acontecendo, né? Olha, lê o teu mangá aqui. Pega e lê. Eu acho que ele não leu depois o mangá finalizado. Eu acredito que ele não tenha feito isso. Acho que ele só leu conforme foi fazendo. Dá uma lida aqui. Acha que tá tragável isso aqui? Aí ele vai falar. Aí provavelmente ele vai falar: tá um pouco estranho, né? Eu duvido que ele não fale isso. Aí fala assim: tem outra revista que de repente pode publicar. Quem sabe você não fala com elas e de repente a revista aceita essa publicação. Mas na Jump eu acho que não tá dando. O que tu acha? Eu acho que o Kishimoto consideraria, entendeu? De repente conversar com outra revista, porque ele tem nome, então eu acho que outras revistas aceitariam ele. Mas eu não sei, sabe? Mas, assim, partindo do pressuposto que eu não tenho a opção de fazer isso, eu simplesmente cancelaria também. Sim. Ó, só falando esse negócio do Kishimoto ter um grande nome, acho que isso atrapalhou bastante.
Porque normalmente, quando um autor ele tá escrevendo uma história, é super normal ele começar a viajar muito, pensar em botar muitas ideias, mas como o Kishimoto ele é um grande nome e os editores dele sabem disso, então eles deixaram ele viajar demais, sabe? Não tinha um cara pra falar, cara, eu acho que você tá deixando demais, calma aí, para de empolgar. Essa é a função dos editores, sabe? Dar essa ajuda pro autor falar que ele tá viajando demais, mas pelo jeito, pelo nome do Kishimoto, eles só confiaram demais. O que já tinha, né? O Robertinho vai concordar comigo que, sinceramente, Naruto não é uma grande obra pra gente falar que ele é um cara com muita experiência e que com certeza vai saber se cuidar sozinho. O que eu posso dizer é que ele é um autor conhecido. Eu não posso dizer que ele é um autor que manja sabe, que é um autor referência. Cara, o mangá do Kishimoto, caraca, vou ler, vai ser incrível esse mangá, entendeu? Não, eu vejo o Kishimoto como um mangaka famoso. É isso, né? Uhum. Ele tem que fazer algo pra vender também. Ele tem os seus méritos, claro, mas é isso, sabe? É diferente do peso que teria se a Togashi escrevesse um mangá hoje. É diferente, saca? Mas faz sentido ele ter créditos na Jump, justamente pelo sucesso que fez Naruto. E eu acho que ele ainda tem crédito, senão ele sequer voltaria pra Boruto, eu acredito, né? Então, eu acho que vai funcionar em Boruto, né? Acho que ele tá na zona de conforto dele. Só que eu acho que se ele sair demais da zona de conforto ali, já degringola o negócio. Porque se com o Naruto ele já se complicou, né? Precisa de alguém pra falar pra ele que ele tá a era e a beira. Tem que chegar alguém pra ele. Calma, Kishimoto. Aí ele vai... Calma aí, esse personagem tem que ser importável pra você introduzir isso. Kishimoto, ouve esse cancelados aqui do WJB, cara. Ouve esses caras aqui, mano. Eles sabem. Ah, mas ele escuta, né? É o melhor do Brasil. Ele escuta. Eu vou falar spoiler de Boruto rapidamente. Eu não lembro se quando o Naruto perdeu a Kurama e o Sasuke perdeu o Rinnegan, se o Kishimoto já tinha sumido. Eu não lembro. Mas, pelo jeito, o Kishimoto tá querendo voltar às origens no sentido de diminuir a escala de poder de Naruto. Se for isso, ele tá começando a aprender. Mas tem a possibilidade de, se ele assumiu depois disso, ele, na verdade, fazer o completo oposto. Aumentar cada vez mais a escala de poder. Sei lá, porque é ele que ressuscita pessoas, né? Então, não duvido ele ressuscitar. Eu não sei, eu não leio o mangá de Boruto, só vejo anime. Ressuscitar a Kurama ou trazer outro Rinnegan pro Sasuke e tal. E cada vez mais aumentar, porque tem pra onde ele ir em Boruto, então ele só pode diminuir a escala de poder, é a única coisa que eu consigo ver ele fazendo. Então, se for isso, ele aprendeu a lição, né, com o Samurai 8. Se não for, bom, então esperemos aí ver um Naruto Deus, novamente, literalmente, né, dessa vez. Sim, acho que dá pra chegar no último bloco que o Mides queria que a gente falasse, que é de... Sim. Basicamente, se a gente fosse salvar essa obra, salvar a Samurai 8, o que a gente faria? Só com o Gart aí, o que você melhoraria, Gart? Eu começaria falando mais do Hachimaru no início, sabe? Introduzindo o personagem, ele fazendo as coisas de pouco em pouco, o que ele pensa, como é que ele age, e não tacar um monte de informação de início. O Júnior, como você melhoraria esse Samurai 8? Acho que uma das coisas que teria que fazer no início seria ter um arco de treinamento, ou pelo menos algum... Porque obviamente tem uns momentos de treinamento, tipo aquela luta, aquela parte que o Ryu fica lutando com o Hachimaru pra tentar ele melhorar os poderes dele, aí cada vez que ele perde, ele aprende, etc. Só que eu queria um estágio na história, um estágio inicial da história pra ter, tipo, sei lá, 2 volumes do Hachimaru com o mestre, com aquele cachorro lá, passando por aí, treinando, aprendendo como ser um samurai melhor. Aí, além da questão, aí a parte Slice of Life também tem a questão dele ser ele ter sido esse cara preso dentro de uma máquina. Preso dentro do... Qual o nome daquilo, velho? Era uma máquina, pode falar aí. Era uma máquina, pode chamar de máquina. Ele tá preso naquela máquina, não podendo sair
da casa dele. Então, tipo, seria interessante esses capítulos de Slice of Life dele aprendendo como funciona o mundo, tá ligado? Exato. Nossa, perfeito. E pera, outra coisa importante, em relação ao que acontece depois na história, acho que a única coisa seria dar tempo, só que, né, teria que ter virado um sucesso pra ter dado tempo, né? Sim. O Júnior falou uma boa, né? Tipo, aproveitar que ele é um cara que não sabe nada do mundo, ele nunca saiu de casa, podiam ter introduzido as coisas do mundo conforme ele andava por esse bagulho. E depois começar o treinamento dele de samurai. Certeza. Uma coisa que eu quero falar, vocês lembram daquele quando eles vão naquela cidade que eles encontram o Ryu e o Sanda, aí o cara, tem meio que o banco falando pro Daruma o que ele tinha gastado, aí tipo, sei lá, águas, 500 ienes, comida, um takoyaki, 2.000 ienes, tecido, 15 milhões de ienes. Então, é exatamente o que eu pensava, tipo, o Hachimaru ser tipo Chico Bento na cidade. Sim. E nesse episódio, sabe? Essa pontilha eu acho engraçada também. Mas é só isso de ser mulher aí ou tem mais coisa? É que só que eu gostei, eu não vou mentir, eu gostei do mangá, cara, então pelo menos pra mim, eu não fiquei com raiva lendo, tá ligado? Eu fiquei feliz lendo. Saquei. E aí, Hobbs, sua vez. O que eu faria de começo é diminuir informação e diálogo, diminuir personagem também, faria poucos personagens, mas desses personagens tipo, ia até o final, e também melhoraria o universo também. E a arte também. A arte é muito confusa. Deixar um pouco mais clean, né? O problema, na verdade, é que tá clean demais, sabe? O cara não botou sombra, não botou... As linhas são muito finas. Já falei um pouquinho. A quadrinização também, ela é muito genérica, sabe? É muito aqueles... tem muitas aquelas janelinhas, não tem... Os grandes destaques são genéricos. Ele tenta fazer algo diferente, sabe? Quando ele tenta fazer uma técnica chamada espelho, sabe? Que ele tenta botar duas coisas entrelaçadas numa só página, logo no início, sabe? Quando eles começam a lutar. Saquei. Uhum. Ele tenta fazer isso, mas não entrega na cena, sabe? Uhum. E tem poucas páginas duplas também, né? Eu não lembro de muitas. E as páginas... A melhor página... Melhor página dupla é o cara destruindo a lua e o Hachimaru usando a bengala dele na luta dele contra o Ryu. A bengala. Então, já que o Hobbs falou, vamos pro talho agora. O que você melhora? Olha, eu vou falar algo que, inclusive, o que o Júnior falou faz muito sentido, e o Gart também, mas parte da jornada é poder ver as coisas pela ótica do protagonista e descobrir o mundo junto com ele. No Shonen, o protagonista é o representante do leitor, então é interessante que a gente tenha pelo menos uma quantidade limitada de informação para que se tenha uma surpresa a respeito do que o mundo, do que cerca o mundo. Se a gente já sabe do que o mundo se trata, se a gente já sabe tudo o que acontece ali, acaba que não fica tão interessante quando as coisas vão sendo descobertas, porque o protagonista não sabe. Então a história volta para explicar para o protagonista para fazer sentido com que ele entenda algumas coisas. E quando a gente acompanha o protagonista aprendendo, a gente poupa tempo de ter que explicar para o protagonista o que está acontecendo, ao mesmo tempo que aprende sobre o mundo. E essa parte da descoberta que é interessante. O protagonista tem que ter essa ótica. E o Hachimaru se afasta do leitor também justamente por essa razão, porque o Hachimaru, ele é o protagonista que ele é alheio ao leitor. O leitor sabe muito mais do que o Hachimaru, o leitor entende muito mais que ele do que está acontecendo. Então acaba que ele parece um outro personagem secundário ali no meio, ele não parece o protagonista. Além do que, partindo do pressuposto que é o Kishimoto, eu acho que eu faria o mesmo que ele fez com Naruto. Introduziria o personagem, a história dele, faria tipo, que nem o Júnior falou, um slice of life pequeno ali, alguns capítulos só, uns dois capítulos, digamos, como aconteceu com o Naruto, né, que tem aquela cena icônica do Naruto pintando o rosto do Hokage, dizendo pro Iruka que ele não tem ninguém esperando ele em casa e tal. Esse tipo de coisa pequena já introduz o protagonista, já mostra um pouco da história dele, ao mesmo tempo que o Hachimaru, por exemplo, não precisaria falar nada, só de fato de ele estar numa máquina já é o suficiente pra gente entender que ele tem uma vida difícil. Não precisa se explicar tantos detalhes assim. Isso aí é porque é Shonen Jump, sabe? Ele tem que deixar bem mastigado pras crianças. Não, sim. É que eu digo, ele poderia fazer isso
eu posso dizer, parecido com o que ele fez com o Naruto, sabe? Mostrando, mas enquanto a história anda. Parece que a história para explicar, aí depois ela volta, saca? Então, eu acho que ele poderia fazer isso e também, depois disso, introduz os amigos dele, as dificuldades dele. Aí, sabe, coloca poucos personagens, como o Hobbs falou, na trama, joga eles numa missão, tipo aquela dos Abusa que aconteceu lá, e faz com que eles desenvolvam ali um laço, porque a missão da ponte lá do Naruto é para desenvolver o laço do time 7. É basicamente isso, não tem nenhum outro objetivo além desse. Mostrar algumas pequenas habilidades de cada um da equipe, né, do pessoal da equipe, fazer com que a amizade deles fique mais forte, e depois terminou o arco dos Abusa, já é pegado aos personagens, então já pode começar a introduzir mais coisa. Então pensa que ele faz a mesma coisa, coloca o Hachimaru, a princesa e aquele amigo dele emo lá, pra serem pessoas interessantes, descobrindo a cidade juntos, fazem uma missão junto com o professor dele, o gato ali, né? E aí termina essa missão, e aí começa a introduzir aos poucos os personagens, sem precisar ir para outro planeta já de imediato, por exemplo. Vai devagar, né? Introduz pequenas histórias e vai engrandecendo. Foi o que aconteceu com o Naruto. Naruto era um anime de ninja, basicamente. Né? O problema é que ele extrapolou, né? Mas... então, exatamente. Correto. É o que eu falo, entendeu? Se quer extrapolar como ele fez com o Naruto, então vai devagar, pelo menos. Não começa já desse jeito absurdo, saca? Vai aos poucos. Acho que é isso que ele deveria fazer. O primeiro capítulo de Naruto o Naruto... É uma coisa completamente isolada do Naruto lutando contra um professor, engrandecendo a relação dele com o seu professor Iruka. Exato, né? Ele mostra um laço parental do Naruto, faz a gente se preocupar com ele, e explica pra gente por que ele não se tornou um Sasuke da vida depois, né? Explica perfeito. Samurai 8 até fez isso, mas o Samurai 8 teve 72 capítulos, né? Foi basicamente um segundo capítulo que isso aconteceu. Então. Coisa importante de falar é que, tipo... isso foi um pouco longe, mas, tipo... O mesmo, sei lá, eu não lembro direito de Naruto, mas, tipo... Acho que a função desse professor no começo é só... A função dele no mangá é só isso, né? Dele ser nesse capítulo inicial, né? A função do Iruka é bem limitada a isso, e lá depois pra ele tentar acalmar o Naruto no Shippuden. Mas é bem tirado do nada, sabe? É aquele tipo de personagem que ele aparece em momentos pontuais e a gente se importa com ele justamente porque ele é o tipo de pessoa que nós gostaríamos de ter do lado quando a gente não tá bem, né? Então o Iruka é fraco. Então. E tipo, é um personagem que meio que serviu, entre aspas, só pra isso e tipo, você ainda lembra dele, entende? É memorável. Tem outros mangás que, tipo, sei lá, tem personagem que tá no início da história que foda-se, eles tiveram uma função, mas tu não lembra deles porque eles não foram memoráveis. Aí, tipo, mas a gente consegue lembrar do nome dele mesmo tendo essa função. É isso que eu falo, personagens pontuais não são um problema, o problema é como eles são tratados pela história. One Piece é rei de fazer isso, né? Os personagens mais importantes aparecem raramente. Os Shanks, né? São personagens que as pessoas gostam, Por quê? Porque quando aparecem, põe o pau na mesa, faz sentido estarem ali. Saca? Tem uma... A função do Shanks no início, acho que até agora na história, é só hypar a galera, porque... Sim. Então, aí, ó. Entendeu? E funciona. Demais. Então... Mais algum comentário? Falei. Tu falou o teu ponto? Bom, nada que eu mudaria muito, assim, em relação a vocês e tal, porque acho que exploraria melhor a parte dele na máquina, e também eu faria um começo mais suave pra ficar mais fácil de se apegar ao Hachimaru, né? Mas eu acho legal a parte que eles estão indo pro espaço, que já dá aquele hype pra, nossa, vai virar Dragon Ball GT agora, tem umas 7 esferas do Dragon, quer dizer, 7 chaves do negócio, mas no final ele só entra no planeta, já Battle Royale e já rola o clímax. Então acho que se fosse mais início da aventura, mais vislumbrante, eu acho que cativaria mais e seria mais divertido. Tem mais momentos pacatos também, mais momentos que dá pra você se apegar aos personagens e conhecer eles melhor, né? É mais desenvolvimento sutil. One Piece, por exemplo, tem a parte deles no navio, né? Fazendo nada, só se divertindo, se interagindo, se xingando. Se Samurai tivesse um pouco mais disso, e tipo, tivesse mais tempo também, de certa forma, tempo. Então, acho que daria pra ficar mais suave pra quem lê
agora, tanto rushando quanto semanalmente, né? Porque acho que aumentar aos poucos a carga da história e a escala, essa coisa que ele não controla bem, né, o Kishimoto. Exato. Então, basicamente isso, né? Mais algum comentário antes da gente fechar? Não, acho que é isso também. Júnior? Hobbs, mais algum comentário aí? Você... Não, só espero que Kishimoto não faça mais nenhum mangá. Essa pergunta interessante, que a gente sempre faz no WJB, a gente faz sempre que o mangá acaba. Se tivesse um novo mangá dessa dupla, vocês leriam? Sim. Não. Pra ver se o Kishimoto aprendeu. Sim, melhorou, né? Não por hype, já deixo claro. Mas mais por curiosidade pra ver se houve alguma evolução ou o que ele vai fazer de diferente. Uhum. Você leria, Júnior? Sim. Pô, gostei de Samurai Então... 8, pô. Eu leria. Não gostei de Samurai 8, não gostei. Então... Vamos lá, nota, vai. Pra fechar aqui, vai. Nota. Gart, que nota você deu pra Samurai 8? 3. Júnior? Roteiro, nota 9. Não, agora sério, é nota objetiva, entre aspas, o que é meu conceito, meu bosta, ou nota pessoal? Objetivo. Tá, só pessoal, óbvio. Dei 7. Dei 4. Hobbs, 2. Talion. Vou dar 3 também. Então é isso, né? E qual a média? Vamos encerrar por aqui, né? A média? Não faço ideia, mas é algo abaixo de 5. Mas, gente, muito obrigado por esse cast fenomenal. Deu acho que mais de 2 horas ou 1 hora, né? De podcast. Então, quem está editando essa live, ou sou eu, ou é o Lab, a gente vai ver isso aí ainda depois. E fiquem atentos porque o próximo Cancelados terá um convidado novo, beleza? A rede social na descrição é no YouTube, né? Spotify deve estar também na legendinha, na descrição. Então, é isso. Fiquem atentos aí ao próximo Cancelados. Vejam o VVJB de Gash Bell. Vejam o WJB semanal. E é isso. Muito obrigado. Falou.